Olá a todos, que Deus esteja abençoando as nossas vidas. No vídeo de hoje eu vou estar trazendo uma reflexão sobre o que nós estamos conseguindo ver. E a partir do que nós estamos vendo, o que nós estamos conseguindo entender também. Acontece que quando nós trazemos uma reflexão sobre a palavra de Deus, nós também precisamos da revelação do Espírito Santo para que nós consigamos entender em que circunstâncias essas situações estão envolvidas. Isso, falando assim num primeiro momento, parece um pouco confuso, mas quando nós vamos para a palavra de Deus e vamos buscar os seus exemplos, fica mais claro as circunstâncias em que nós estamos nos referindo. Quando Moisés sai do Egito levando aquele povo, e ele não vai entrar na terra prometida, já no seu quinto livro, em Deuteronômio, ele fala o seguinte, em Deuteronômio 29, no versículo 4, que até hoje o Senhor não tem dado a vocês um coração para entender e olhos para ver e ouvidos para ouvir. No versículo 29 do capítulo 29, aí ele complementa dizendo que as coisas reveladas são para nós, mas as coisas ocultas são para Deus. Mas existem muitas coisas que muitas vezes estão com determinada clareza e mesmo assim nós somos incapazes de entendê-las. Isso acontece de acordo com a palavra de Deus por conta do nosso comportamento ou da nossa posição em relação aos princípios da palavra de Deus. Quando nós buscamos entender através de exemplos, nós vamos chegar a essa conclusão muito clara de que há algo no sobrenatural que muitas vezes nos impede de estarmos enxergando algo com clareza. Vamos estar examinando, para efeito de exemplo, o livro de Ezequiel, no capítulo 12 e no versículo 2. Ele fala o seguinte, que esse povo, Ezequiel, que é um profeta, está repreendendo o povo. Ele está junto com Jeremias, enquanto ele já está na Babilônia, já está no cativeiro. Jeremias continua em Jerusalém, porque essa época, por volta lá do ano entre 620 e 580 a.C., que foi um período de algumas rebeliões, e o qual esse tempo já tinha sido definido por Deus para que o povo fosse cativo para a Babilônia, mas esse é um processo que ele não se dá de uma hora para outra, mas ele acontece ao longo de alguns anos, por volta mais ou menos um pouco mais de 30 anos, e em mais de um reino, de um reinado. Então, chega-se a ter dois profetas muito importantes, como Jeremias e Ezequiel, que são contemporâneos, um em Jerusalém, que ainda resistia à invasão babilônica, e Ezequiel, que estava na Babilônia, sendo esse já tendo sido levado cativo. Acontece que quando Ezequiel ele fala ao povo no capítulo 12, no versículo 2, ele diz, Deus está dizendo através de Ezequiel o seguinte, esse povo tem olhos para ver e não vê, tem ouvidos para ouvir e não ouve, porque são casa rebelde. Então Deus está chamando aquele povo de um povo rebelde. Isso impedia aquele povo de estar enxergando as profecias e entendendo como a vontade de Deus estava sendo cumprida. E nós vamos estar chegando a essa conclusão através do versículo 22, que é quando o próprio Deus ele diz para Ezequiel, em relação aos falsos profetas, em relação à palavra que estava se divulgando ali no meio daquele povo, que era a seguinte, ele diz, através de Ezequiel, pergunta, que ditado é esse que o povo anda dizendo aí na terra? Que prolongar-se-ão os dias e perecerá toda a visão. O que esse ditado, na verdade, queria dizer é que o tempo ia passar
e a palavra profética, né? Ou seja, a palavra de Deus, ela não ia se cumprir. O interessante nesse momento é que muitas vezes realmente uma palavra profética ela pode demorar a se cumprir, né? Palavras a respeito de Jesus que foram profetizadas por Isaías, elas, né, demoraram aí bastante tempo. Isaías começa a profetizar aproximadamente uns 700 anos antes de Cristo, né, 740 até lá por volta do ano 700. Então, você tem um tempo bem elástico, né, bastante tempo. Mas o interessante em relação à profecia de Ezequiel, que se dá numa outra época, era que aquele povo que estava lá na Babilônia já tinha sido levado cativo. Aquele povo já estava preso na Babilônia. Então a palavra de Deus já havia se cumprido, se não totalmente, mas parcialmente. E estava prestes a se cumprir totalmente, porque Jerusalém ela estava cercada pelo exército babilônio, quando ela se rebela da última vez, né? E aquele povo ainda conseguiu ter um questionamento e ainda se levantaram profetas, ou seja, falsos profetas que ainda incitavam o povo com esse tipo de palavra, dizendo que a palavra de Deus não ia se cumprir e que o tempo ia passar, ou seja, o tempo ia se prolongar, eles iam continuar vivendo. O interessante dessa palavra, como eu acabei de citar, é que eles já estavam no cativeiro e mesmo assim estavam com seus olhos fechados. E mesmo assim estavam fechando seus ouvidos para não ouvir a repreensão de Deus. Porque algo que é muito interessante nesse período é que eles eram a comprovação de que a palavra de Deus havia se cumprido. Se não havia se cumprido em todo o Israel ainda, todo o Judá, já havia se cumprido naqueles que já tinham sido levados para o cativeiro. E é interessante que Deus chama, né, a casa de Judá ali, de Israel, de casa rebelde. E então a nossa dureza de coração, a nossa rebeldia, ela pode nos trazer uma cegueira tal a ponto de nos fazer negar os fatos, né, mais visíveis diante dos olhos de pessoas que estão vendo. Muitas vezes nós vamos estar cegos espiritualmente a ponto do nosso entendimento a respeito disso estar comprometido. Então, que Deus ele possa, né, estar abençoando as nossas vidas, que Deus possa estar abrindo o nosso entendimento e que possamos ter um coração voltado para Deus, porque é através do nosso coração, da nossa vontade de entender as coisas de Deus é que Ele, né, derrama sobre nós entendimento, revelação através do Espírito Santo. Que Deus esteja abençoando a todos nessa hora, no nome de Jesus. Amém.